Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Tarde de poder de Deus, onde a glória do Paizinho é manifesta e que o Senhor é bom em todo tempo. E que o teu coração possa estar alegre, feliz na presença do Senhor, cheio da paz de Deus, cheio do amor de Jesus, porque o nosso Deus é bom. Tua misericórdia dura para sempre e Ele está conosco em todos os tempos. Nosso Deus é maravilhoso. Jesus é aquele que se revela a cada dia para nós, a tua doce, a tua plena palavra. Jesus é o bom pastor que tem cuidado das suas ovelhas e que hoje você possa se deixar ser cuidado por esse bom pastor, né, que é Jesus. Tem um carinho todo especial para com a tua vida e te resgatar das trevas para a maravilhosa luz. E hoje você se encontra em luz e pronto a estar resgatando ovelhas, vidas para o reino dos céus, para a glória do eterno, para que o nome de Jesus seja sempre, sempre glorificado em nossas vidas. Nós estamos diante de um Jesus que tudo pode, né? Um Jesus que ele usa situações, né, para cada dia está trazendo para nós respostas, né? E a cada dia ele traz respostas de formas diferentes para nos ensinar sobre como devemos andar na luz, fora da cegueira espiritual, né? E sabemos que do lado estava sempre alguém cego do lado de Jesus caminhando, alguém sem visão, perdido à beira do caminho. E Jesus estava sempre ali direcionando, né, nas aberturas das visões espirituais que nós precisamos termos assim, né, fora das religiosidades, fora de dogmas, de preceitos de homens que muitas vezes querem nos levar à cegueira. Mas aqui estamos diante de uma palavra maravilhosa que se encontra no livro de João 10, que vai dizer acerca de Jesus, o bom pastor. E é assim que o Senhor quer falar contigo no dia de hoje. Que essa calmaria, que essa tranquilidade de alma esteja em ti também. E que ela permaneça em ti, porque o nosso Deus, Ele é paz, Ele é amor. Em meio a guerras, tu pode sentir a paz de Deus. Em meio à tempestade, tu pode sentir a proteção de Jesus a cada dia na tua vida. E que a voz do Senhor ela possa soar aos teus ouvidos, né? Que a voz de Deus possa soar, né, ao mundo, né? Que jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de alguém que estava perdido na cegueira, nos dogmas, nos preceitos, aprisionado, cheio de ganchos, né? E o Senhor Deus vem, Jesus, mediante a tua palavra na cruz do Calvário, vem e nos liberta. O véu do templo é rasgado e você tem acesso hoje a entrar na presença do Pai de liberdade. Que coisa boa, né? Tem a consciência lavada, limpa na presença do Pai, de saber que tu tem um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. E aqui estamos com a palavra do Senhor que diz assim: em verdade, verdade vos digo, que o que não entrar pela porta do aprismo das ovelhas, mas por outra parte, esse é ladrão e salteador. Está falando do inimigo das nossas almas. E aquele, porém, que entrar pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Está falando de Jesus. Para este porteiro abre as ovelhas e ouve a sua voz. Ele chama pelo seu nome e as suas próprias ovelhas os conduz para fora. Que tremenda é a voz de Jesus falando conosco, a voz altiva de Jesus falando conosco como ovelha do seu aprismo. E depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. Quer dizer, as ovelhas estavam no aprismo, e a porta é aberta, e Jesus as chama e elas vêm em fileiras ordenadas,
né? Seguindo o bom pastor, assim somos nós que estamos seguindo o nosso mestre, o amado de nossas almas. Mas de modo nenhum segue o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus lhe propôs essa parábola para eles não compreenderem o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade, verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E todos quantos vieres antes de mim a ladrão e salteador. Mas a ovelha não lhe deram ouvido. Agradecido ao nome santo de Jesus, que está conosco, manhã após manhã, dia após dia, está nos conduzindo ao seu aprismo. E aqui nós entendemos que as ovelhas eram fonte de alimento naquela época, de leite e de vestuário, porque da ovelha se tirava a carne, da ovelha se tirava o seu pelo para fazer vestes naquela época. E sabemos que o trabalho do pastor era alimentá-las. Então o bom pastor, ele alimenta suas ovelhas. O bom pastor, ele cuida, ele se preocupa com os nutrientes que estarão sendo administrados na alimentação das ovelhas. E assim é o nosso Jesus, que está nos alimentando todos os dias com a sua doce, maravilhosa palavra de Deus. Somos alimentados todos os dias. Você tem recebido nutrientes bons, né, saudáveis para o seu crescimento espiritual e físico, né? Porque para o nosso espiritual estar bem, nós precisamos estar com o nosso físico bem também. E aqui diz que ao conduzi-los até a água, guarda-os devagar e de se perder, de protegê-las dos predadores, que normalmente eram os lobos, que estavam ali sempre à espreita para pegar uma ovelha, para matar uma ovelha, para se alimentar daquela ovelha e resgatá-lo quando estava doentes e fracas, e nos cuidados dela no tempo todo. O ofício de um pastor era cansativo e perigoso, porque o pastor ele enfrenta os lobos, né, que querem degolar, acabar com as suas ovelhas. Então a vida de um pastor não é tão fácil como se parece, não é somente um título. A vida do pastor são vidas de riscos e de perigo, porque ele vai estar sempre entrando em zona de perigo para resgatar as ovelhas. E esse foi o papel de Jesus. Jesus passou por perigos, Jesus passou por blasfêmia, Jesus passou por tantas situações difíceis, foi para o Calvário, perseguido, né? Mal compreendido por causa da salvação das ovelhas, né? Dizendo aqui que ele é o bom pastor. Os cuidados de Jesus para comigo, para com você. Você pode receber no dia de hoje essa palavra que arde nos nossos corações, dizendo acerca daquele que é maravilhoso, daquele que é digno de ser adorado, daquele que se entregou no Calvário pela tua vida e pela minha vida. E nós sabemos que frequentemente o pastor passa por anos com um determinado rebanho de ovelhas e chama cada uma delas pelo seu nome. O bom pastor, ele sabe o nome de cada ovelha, ele sabe a fraqueza de cada ovelha. O bom pastor, ele tem paciência até a ovelha ficar fortalecida, bem alimentada, bem cuidada.
E a dosagem maior de toda essa alimentação que o bom pastor passa para a sua ovelha é o amor, é o cuidado no olhar, é o cuidado no tocar, é o cuidado no falar, é o cuidado na atenção. O bom pastor, ele precisa ter uma atenção redobrada, para não deixar escapar dos teus olhos nenhuma das tuas ovelhas. Porque tem ovelhas que muitas vezes estão carentes, ovelhas estão precisando só de um abraço, ela quer somente um abraço, ela não precisa de mais nada, ela quer seu ombro para você chorar, e foi isso que Jesus deixou para nós. Aqui relatando quando João deitava ao ombro de Jesus, e os discípulos estavam sempre pertinho de Jesus, como o bom pastor, sendo orientados. E hoje que nós temos visto é que muitos querem o título de pastor, mas não querem o ofício de pastor. E o ofício de um pastor, ele não é tão fácil. Você tem que rebanhar a tua casa primeiro, ter cuidado com a tua família, né? Ter cuidado com aqueles que são mais fracos, aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que ainda não chegaram numa dimensão, no entendimento correto do que é o cristianismo, do que é o evangelho. E nós precisamos entender que o bom pastor, ele faz tudo isso. Porque a palavra de Deus, ela diz que não é comida e nem bebida, mas é poder de Deus. O poder de Deus é quando tu ama, quando tu cuida, quando tu tem respeito, quando você respeita as opiniões, ainda que elas estejam erradas, até chegar o tempo a qual essa pessoa vai entender e dizer para você: eu entendi que eu estava errada nos meus pensamentos, nos meus dogmas, nos meus preceitos, na minha mente fechada, eu entendi. E essa ovelha, ela vem, ela te abraça e diz: obrigado por ter paciência comigo. Então o amor, ele é acarretado de paciência. O amor, ele não divide, ele não ensoberbece, ele não joga fora, ele não lança fora. O amor, ele não machuca, ele fala a verdade com dosagem de amor, sabe? Ele usa a autoridade no equilíbrio certo. O pastor não pode usar a autoridade de qualquer maneira, dizendo: eu sou, eu tenho, o lugar é meu, o espaço é meu, quem manda aqui sou eu. Não é assim. A igreja é de Cristo, o bom pastor, o dono da igreja é Jesus. Nós somos só instrumentos que ele nos escolheu para que possamos estarmos levando as ovelhas até o destino certo, que é o reino, é o trono da glória de Deus. Porque esse lugar não é nosso. Nós vamos sair daqui e nós vamos para a nossa casa eternal. E você precisa entender que tu vai ter que dar conta de todas as ovelhas que o Senhor colocou na tua mão. Um abraço. Tem pessoas que são mais difíceis de lidar, pessoas que são mais rebeldes, tem pessoas que são mais duras, tem pessoas que têm na sua mente, é do meu jeito, o seu pensamento é fixível, aquilo ali para ela é lei, é certo, ela aprendeu assim, vem de família, vem de gerações. E nós não podemos, o bom pastor, ele não pode ir machucando a ovelha, porque ela ainda não foi aberta para esse tempo novo. Então, é um tempo. Por isso que diz que leva um tempo. O pastor, ele precisa ficar um tempo com a ovelha, né? Às vezes, a ovelha já está habituada àquele pastor ali que está cuidando dela, daqui a pouco troca, em 6 meses troca e ela já fica perdida de novo e ela já não começa a entender nada, porque muitas vezes a linha de raciocínios de algumas é diferente dos outros, nem todos estão direcionados dentro da palavra de Deus, como a palavra de Deus é. Então, nós precisamos entender, e hoje o Senhor vem falando acerca disso, como é importante você ser... está enquadrado dentro das qualidades e perfil a qual Jesus deixou para nós, para sermos um bom pastor, né? Muitas vezes nós precisamos estar mais pertinho da ovelha, sair do meio
né, das 99 e buscar aquela que foi perdida, aquela que está desgarrada, aquela que está chorando, aquela que está sofrendo, aquela que não entende mais nada e diz: como eu vou conseguir sair dessa situação sozinho? Não vai. Por isso que o Senhor chamou você como pastor para arrebanhar, pastor para cuidar, porque aqui diz que Jesus, ele descreveu a si próprio como o bom pastor, uma metáfora que o povo daquela época não entenderia com clareza, e Jesus precisou falar em parábolas, né? Porque o povo não entendia ainda acerca da voz de Deus, o que Deus estava falando. O entendimento deles era um pouco, e muitas vezes nós precisamos agir assim, falar com parábolas, para a pessoa entender, sabe? Ter paciência, sentar, conversar, sabe? Amar é conversar, é você dar atenção para a pessoa. Mesmo que muitas vezes ela vai falar, muitas horas, vai falar e você vai ficar só ouvindo. Por quê? Porque ela precisa colocar tudo aquilo para fora, ter esse tempo de aconselhamento, sabe? Esse aconselhamento que vai alicerçar em amor, e depois colocar a dosagem certa, a dosagem do amor, que é um abraço, um carinho. Conta comigo, estou sempre aqui para te orientar, para te ajudar, para fazer o que for necessário. Então isso foi o que Jesus fez. E sabemos que as outras ovelhas eram referentes aos gentios, o aprismo era a referência ao judaísmo, que Jesus antecipou a missão do gentil após a sua morte e ressurreição. Os gentios, bem como os judeus, eram como cria, riam e compartilhavam um relacionamento íntimo com ele. E aqui está dizendo acerca das outras ovelhas. E que nós possamos entender que ao seu tempo certo Deus faz todas as coisas. Isso o Senhor colocou um rebanho, ovelhas para tu cuidar, sendo primeiramente a tua casa, a tua família, teus irmãos, que você vai cuidar muito bem lá na tua igreja, porque nós não só rebanhamos na igreja, nós rebanhamos na rua, no mercado, onde nós passamos, tem sempre ovelha para ser rebanhada através das nossas vidas. E que nesse dia de hoje você possa ter o exemplo, viu, pastor? Como um bom pastor, teu caráter de Cristo. O que Jesus faria em algumas situações? O que será que Jesus faria ao ver uma ovelha ferida, desgarrada, caída no buraco? O que Jesus faria? Essa pergunta que nós precisamos fazer todos os dias para nossas vidas. Quando você está diante de uma situação, o que Jesus faria? Será que Jesus ia julgar? Será que Jesus ia blasfemar? Será que Jesus ia lançar fora? Não. Jesus não faria nada disso. Jesus ia abraçar, ia trazer para perto. Ferida, suja, machucada, desgarrada, com mau cheiro, o Senhor faria isso. Então que você possa fazer isso no dia de hoje, estar rebanhando com excelência, alimentando com a palavra de Deus, exatamente como ela é, sem enfeitar essa palavra, disciplinando dentro da palavra de Deus, sempre mostrando a palavra de Deus, e amando e cuidando, e vendo se a ovelha precisa de um alimento, se a ovelha precisa de alguma coisa que está lhe faltando, umas vestes, uma roupa, um sapato, um calçado, um medicamento, porque rebanhar não é só você dar a palavra de Deus, você precisa entregar, se entregar, entender, e na casa da ovelha saber o que está acontecendo com ela. Sentir o ambiente dela, entrar no ambiente e sentir o que está acontecendo lá. Porque quando nós fazemos assim, vamos visitar a ovelha, nós sentimos o ambiente da sua casa. E ali o Espírito Santo amado, ele começa a ministrar qual é a necessidade para aquele momento.
e sabemos que tem sido muito escasso esses tempos de hoje, porque muitos têm passado por privações, por necessidade, por escárnio, por faltas, e muitas vezes esse cuidado não é lhe dado, então tem que ser um cuidado completo. Vamos orar, Pai, diante da Tua presença. Essa palavra foi ministrada hoje, Pai, acerca do bom pastor que cuida das suas ovelhas, e dando para nós, Senhor amado, como exemplo Jesus, que é o nosso bom pastor, que cuida da sua igreja, que é o dono da igreja, Pai. Senhor amado, no dia de hoje, abre nosso entendimento, abre, Senhor, a porta, Senhor amado, do nosso coração, para que o Teu amor possa ser afluente, Pai, fluente, Senhor, que possa jorrar do nosso interior, rio de águas vivas, que é o Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, para que possamos, Senhor amado, dar assistência às ovelhas, Pai, aqueles que estão perdidos, Pai, que estão à beira do caminho, que talvez foram embora da Tua presença, Pai, por falta de cuidado, Senhor amado, e que a cada dia nós possamos perguntar, Pai, o que faria Jesus em determinadas situações, para que possamos, Senhor amado, ser direcionado pelo Teu Espírito, como ajudar essa ovelha, como trazer de volta, como resgatar, Senhor, porque é tempo, Senhor amado, de resgate, Deus. Em nome de Jesus, Pai, receba no dia de hoje as nossas vidas em Tuas mãos, que essa palavra possa fluir no nosso interior, que possamos ter consciência, Senhor, que precisamos melhorar as nossas procedências, como, Senhor amado, como representante de Cristo na terra, Pai, como aquele, Senhor amado, que dá atenção às ovelhas, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu entrego esse dia nas Tuas mãos, e eu tenho certeza que o Senhor falará a muitos corações no dia de hoje, Pai, para a glória do Teu nome, Pai. Coloca a calma, Senhor, a serenidade, Senhor, em nós, Pai, para que não sejamos, Senhor amado, extremamente duros, Pai, para com aquilo, Senhor amado, a qual o Senhor já amoleceu, que é a porta do coração, Senhor, do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, unge, Senhor, as palavras que saem dos nossos lábios, que elas venham sair sempre com amor, mesmo ainda que seja, Senhor, no momento, Senhor amado, que precisamos orientar ou disciplinar, Senhor, as ovelhas do Teu aprismo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, derrama, Senhor, sobre nós, Senhor, essa misericórdia, essa graça e essa bondade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Compartilhe esse áudio de oração, porque tem sempre alguém precisando ouvir a palavra de Deus.